Sempre quando nós nos reunimos na presença de Deus, temos salmos, hinos, louvores e também uma palavra, né? Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você estiver perto de alguém que esteja com a Bíblia. Romanos. Coríntios o quê? Capítulo 12, me desculpe, capítulo 12, versículo 12 em diante. 12. 1 Coríntios. Capítulo 12 é? Isso. Capítulo 12, vai procurando, tá 3, vai procurando lá no 12. Capítulo 12 da primeira carta do apóstolo 11, Paulo aos Coríntios, 12. versículo 12. Eu quero que a gente vai fazer um estudo, nós vamos ler e ao mesmo tempo meditar e aprender um pouco com Deus nesta tarde. Primeira carta 12, versículo 12. Amém? Amém. Diz o seguinte, tem na minha Bíblia aqui tem um termo, um só corpo, muitos membros. Assim como o corpo é uma unidade, mas temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Do versículo 14 agora que nós vamos meditar um pouco. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles com ouvidos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muita mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Não sei se os irmãos, ou talvez algum dos irmãos, não tinham lido ainda essa passagem, mas meditando um pouco após de chegar aqui, irmãos, Deus me fez lembrar desses versículos que Paulo falou à igreja de Corinto. E dentro desses versículos que nós lemos, nós podemos perceber duas coisas, entre outras. Primeiro é a questão que cada um de nós fazemos parte do mesmo corpo, mas temos membros diferentes. Somos membros diferentes. Esse corpo é Cristo. E cada um de nós somos uma parte deste corpo. Isso quer dizer, mas Paulo falando à igreja, que, primeiro, que cada um de nós temos uma função. Cada um de nós temos uma importância.
que cada membro do corpo é importante. Se este membro, se o Dedé for o olho, e se eu for o pé, o Dedé não pode dizer que não precisa do pé, porque o pé faz parte do corpo. Eu não posso dizer que não preciso do olho. Os irmãos estão me entendendo? Amém. A importância desta palavra. Jesus quer dizer nesta tarde, que você tem uma importância para Ele, igual outras pessoas têm. Que não é o fato que você está aqui em tratamento, como nós também vivemos espiritualmente em tratamento diário, que você deixe de ser menos importante do que eu, não. Você é importante, você faz parte do mesmo corpo que eu faço. Você faz parte da mesma família do que eu faço. E você também é um corpo, o qual que se um membro do corpo padecer, todos têm que padecer. Se um membro for honrado, todos têm que ser honrados. Aqui, amados, é um corpo também, onde cada um tem sua função. Cada um tem sua vocação. E cada um ajuda naquilo que sabe fazer. Para que este corpo, que tem um cabeça Cristo, ele possa ficar em perfeita harmonia. Porque Paulo quis também dizer, nesta questão, que não pode haver divisão dentro deste corpo. Porque se a orelha quiser fazer algo e o pé quiser fazer outro, aí já vai ficar um pouco complicado. Então, cada um de nós ajudamos naquilo que podemos fazer e sabemos fazer. Mas o que é interessante que Paulo diz é que não há membro maior do que o outro membro. Não há pessoas mais importantes que outras pessoas. A mesma importância que o irmão Josinaldo tem para Deus, você tem, o irmão tem, e cada um de nós temos. E os membros que parecem menos honrados são aqueles membros mais importantes. Não sei se aqui alguém já teve aquele cantozinho de unha que incomoda. Não é pequeno, né? Mas incomoda. Você não calça o sapato, você não pode andar direito. Então, nunca deixe você se sentir inferior a ninguém. Nunca deixe o complexo de inferioridade querer abater você ou querer atingir o teu coração. A Bíblia diz que as pessoas não necessitam de médicos, mas os doentes. E Jesus disse que veio para nós. Por quê? Por um povo que precisa dele. Nós precisamos de Deus. E graças a Deus por você ter esta oportunidade. Nós louvamos a Deus por termos esta oportunidade de estarmos hoje aqui, sentados, ouvindo uma palavra da parte de Deus e entender e ter a convicção que nós fazemos parte de um corpo, o qual cabeça é Cristo. E que cada membro deste corpo, ele tem valor. Ele é importante. Me lembro, muitas vezes, que às vezes a gente quer uma tristeza ou algo nos abater, porque às vezes nós ficamos muito assim, sem sentir um valor para a sociedade. Mas a Bíblia tem algo interessante, como toda a Bíblia, que diz em João capítulo 15, versículo 16, que ele diz que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Então foi Ele que escolheu você estar aqui hoje. Foi Ele que me escolheu para eu estar aqui hoje. Então todos nós, cada um de nós aqui, fazemos parte deste corpo. E aqui também é um corpo. Aqui precisa que continue havendo esta união, esta unicidade. A Bíblia fala, se todos fosse olho, onde estaria a boca? E se todo fosse boca, onde estaria a orelha? Ou o pé? Ou a mão? Isso também é bom, que você procure saber. Aqui também é um lugar que você faz com que seus talentos sejam despertados em você. Muitas coisas que você acha que não sabe fazer e começa, tá aqui o irmão aqui já está ali, um de pedreiro ali, daqui um pouco sai daqui pedreiro, vai trabalhar como mestre de obra, e assim sucessivamente. Cada um de nós temos
uma função. E basta nós também sabermos qual a nossa função. Saber qual parte do corpo que somos. E nas nossas orações e no seu coração você vai descobrir aos poucos. Senhor, o que é que eu sei fazer? Nem todos são pastores, porque se fossem todos pastores, não teria as ovelhas. Às vezes nós achamos um gari, uma profissão menos digna, mas não é. Porque se não fosse o gari, não tinha a cidade limpa. Se todos fossem médicos, não tinham paciente. Quer dizer, a Bíblia, amados, ela é muito sábia e poderosa, que ela nos dá explicação de tudo. Então a mensagem, o ensinamento de Deus nesta tarde para nós, baseado nesses versículos, é que eu e você, Dedé, cada um de nós, que eu não me lembro o nome de todos, que a idade também não permite, cada um de nós somos importantes. Às vezes, eu vou lhe contar aqui rápido, eu me sentia assim, um pouco inferior às pessoas quando eu estudava. Identifico. Pronto, eu me sentia, porque eu tinha um problema assim, de língua. Uma vez, eu ainda tenho, mas tenho menos. Uma vez eu ia apanhando do meu pai, porque tinha uma mulher lá perto que chamava Xícara, e eu fui pedir a xícara de tomar café. Meu pai queria bater em mim porque eu estava querendo saber da vida da mulher. Eu estava pedindo era a xícara de café. O pai, cadê a xícara? Ele disse, você sabe da vida da mulher? Eu, a xícara, pai. Eu já te disse que a vida da mulher eu não sei, homem. Então, quando todo mundo que era chamado, não sei se nessa época já ainda tem, mas antigamente nós éramos chamados para ler redação, ler livro lá na frente. E toda vez que ia ler, era um sufoco para mim. Porque parece que as pessoas faziam de propósito, eu colocava R e L junto, onde eu, até hoje, né, quando eu vou falar cruz, eu deixo o povo falar. Eu falo, cruz, aí eu deixo o povo falar. Entendeu? Mas você não pode. Eu tinha esse complexo. Eu olhava assim, eu via aqueles garotão louro, eu disse, eita Jesus, eu era mais magro que eu era tão magro que eu fazia igual um pastor, até eu tinha que colocar uma pedra no bolso para não voar. Mas só, Max, Deus nos ama. Olha, se você for analisar hoje, quantas pessoas desceram o abismo, tantas pessoas não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que nós estamos tendo. Valorize, irmão, essa oportunidade. Valorize. Desânimo todo mundo passa, problemas todo mundo tem, não é só aqui não. Mas eu quero dizer, Deus está capacitando vocês para que vocês ajudem pessoas lá fora futuramente. Mas faça isso, você é uma parte de um corpo, você é uma parte o qual Deus sempre vai precisar de você, porque um corpo sem um membro faz falta. Então, essa questão, não se sinta, não se deixe abater por pensamentos. Olha, a Bíblia fala sobre a armadura do Espírito. Ore muito para que Deus abençoe sua mente. E sempre quando vier uma seta na sua mente, um pensamento contrário, ocupa a sua coisa a orar, a ler a Bíblia, a conversar com um pastor. Porque a Bíblia fala que Provérbios 17, versículo 17, na angústia nasce o irmão. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, diz que é melhor ser dois do que um. Porque se dois, um caiu, o outro levanta. Que a gente possa ter essa união cada vez mais aqui, se já existir, como existe, passa a existir cada vez mais. Manda, estou passando por isso. Me dê um pensamento ruim. Me ajude, vamos ocupar minha mente ali, vamos orar comigo, vamos ler uma palavra. E você vai aprender com cada um, porque cada um aqui tem algo para ensinar. Ninguém aqui é mais sábio do que o outro, ou melhor não, moço. Cada um tem algo para me ensinar. Eu tenho, como a irmã disse lá na cozinha, até com criança a gente aprende. Só esse jovem está aqui, já nos ensina. Porque da idade dele, muitas pessoas querem saber nem de Deus. E só ele estar aqui já é um ensino para nós. Então, louve a Deus, hoje eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sei, se eu não souber ainda se eu sou o olho, se eu sou a perna, ou se eu sou assim, a orelha e a boca, mas um membro eu sou. E eu vou descobrir qual é a minha função para que eu possa fazer algo de útil. E essa questão também da união. Membro, a Bíblia fala que Paulo disse, para que não haja divisão. Para terminar minhas palavras. Jesus disse que todo reino subdividido não prospera. Nada que não haja união, amados, prospera. Então, uma das prioridades
sempre temos que ter. E principalmente no coletivo, é união, é o mesmo pensamento, é a mesma unicidade, é a mesma visão. Daí, eu fico feliz, eu brinco, mas eu fico observando. Um ali no tijolo, o outro aqui fazendo a massa, o outro ali varrendo, outro ali. Quer dizer, cada um. A pessoa, se fosse todo mundo só pedreiro, quem que ia fazer a massa? Se fosse todo mundo pintor, quem que ia ajudar? Então, cada um de vocês é importante e tem importância para Deus, para todos nós. Amém? Que Deus abençoe e guarde essa palavra no coração, porque Deus, Ele é fiel. Obrigado, Jesus. Agora vamos fazer a digestão da palavra. Amém. Eu gostei dessa palavra. Essa é a parte boa. Vamos digerir ela, né? Eu vou abrir aqui um tema, que a palavra foi muito boa e tem tudo a ver com a primeira tradição de 12 Passos, que fala que o nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação ela é individual, mas depende da unidade. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus, mas não é sozinho, porque é o princípio bíblico cristão, é que onde estiver 2 ou 3, Jesus se faz presente. E temos que estar unidos para poder conseguirmos a nossa recuperação. E me chamou muita atenção um versículo aqui que o pastor Josinaldo trouxe, essas passagens. Um dos versículos é a partir... Pode deixar ele. Pode deixar. É o versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Eu vejo, assim, quando o pastor Josinaldo falou uma coisa, que ele se sentia, tinha dificuldade, se sentia menor, tinha um certo complexo de inferioridade em relação a algumas coisas, se sentia mais feio, o que era? A respeito do colégio, né? É, e mais feio também, você me fez. Eu também já me senti muito feio. Mas o pior é que até hoje eu não consigo mudar. Eu já me senti muito feio, já tive um complexo de inferioridade muito grande, mas porque eu via o mundo é perverso. O corpo que eu pertencia era o corpo do mundo, né? Em que os meus valores não apareciam e ninguém olhava para as minhas necessidades. Porque aqui está dizendo que aquele membro que parece ser mais fraco, que parece ser mais desprezível, ele é necessário. E isso para que se manifeste o coração daqueles que podem ajudar aquele membro que tem a necessidade de ser ajudado. Para que é que serve? Lá em Deuteronômio fala que sempre vai haver pobres no mundo para que se manifeste o coração dos teus irmãos. Que eu nunca vou fechar o meu coração para o meu irmão necessitado, né? E eu vejo para que eu, como dependente químico, como ex-presidiário, como uma pessoa que delinquiu, que foi considerado como o pior da minha família, da sociedade, né? Para que corpo que eu fui chamado para fazer parte? Fui chamado para fazer parte de um corpo, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Fui chamado para fazer parte de um reino que, por mais que eu não tenha valor, por mais que eu seja fraco, os princípios espirituais do reino de Deus que Jesus Cristo nos ensina a viver, Ele me ensina a identificar os meus valores e me faz entender que eu mesmo, eu sendo fraco, eu tenho importância, como o pastor falou. Eu tenho importância para o reino de Deus, por mais que eu esteja em fraqueza, eu sou importante. Porque Jesus veio exatamente para isso, para buscar o que estava perdido. Ele veio para os que estavam doentes. Então eu sou necessário para o reino de Deus para que eu seja primeiro ajudado. E como já foi dito, para que depois eu possa ajudar. Então eu queria que os residentes, né, os irmãos, e também os irmãos visitantes, se quisessem se identificar com essa passagem, buscando assim, se identificar buscando a responsabilidade para si. Os residentes podem compartilhar momentos de suas vidas que
se sentiram sem nenhum valor, se sentiram sem nenhuma importância, e possam comparar a época em que você se sentia sem importância, sem valor, com hoje, em que já é provado, está confirmado que existem pessoas que se preocupam com você. Eu tiro por os irmãos, né, que têm suas famílias, que não estão internados, e vieram hoje aqui nessa tarde gastar um pouquinho do tempo dele conosco. Por quê? Porque nós somos importantes para o reino de Deus, eles fazem parte do reino de Deus, eles são do corpo de Cristo, e eles verem alguns membros do corpo de Cristo que são fracos e que são importantes para Jesus. Está aberto para comentários e identificações. Já sou eu, Matheus. Oi, Dedé. Engraçado. Amanhã eu tinha dado uma partilha, né, que eu tinha negociado com Deus, né? Negociei com o meu próprio corpo, né? O corpo de Cristo, né? O que significava aquilo que nós estávamos Tem partilhando? a ver, viu, Dedé? Demais. Eu fiquei Tem feliz a ver. por saber que um dia... Deixa eu só facilitar o teu raciocínio. Tu disse que negociou com Deus, né? Negociou com uma coisa que tu não precisava negociar, que tu já faz parte dele. Né? Tu não precisa barganhar com Deus, tu não precisa nem pedir nada emprestado a ele, porque tudo que ele tem é teu. Né? E tudo que acontece para o seu bem, você não precisa mais chantagear nem Deus, nem ninguém da sua família, nem a você mesmo, porque o maior beneficiado em você ficar limpo e encontrar salvação é você mesmo. É evidente. Eu acho que é por aí o raciocínio que você queria ter. Pode continuar. Só por hoje. Só por hoje. Mais não, alguém? não, vou falar, eu tenho que quebrar isso, né, mano? Quebra? Quebro sim. Vai, coragem. Não sou mais aquele cara antissocial, né, meu irmão? É não. Sou não. Agora eu sou sociável, né, irmão? Na presença dos irmãos que tem que ser mesmo, sabe? E aqui eu tô em tratamento, aqui tudo fogo, eu posso até falar. Você já se sentiu sem valor, sem importância? E muito. Então vai, bota pra fora. Eu era um lixo, né, no meio da sociedade, né? Agora eu me sinto valorizado, né, por ter tido essa oportunidade de me tratar, né? E eu não sabia, né, irmão, que tanta gente, né, compadre, se importava com minha vida, sabe? Estou muito grato por isso, né, meu irmão? Isso não é motivo de chorar, isso é motivo de eu estar alegre. Satisfeito e grato, né, meu irmão? Eu também amo vocês, sabe? Porque tem uma alegria, tá lá, manda bem na alegria, né? É, Aqui, ó. mas assim, sabe, cara, a gente se sentia um pouco mais... Eu era um cara muito antissocial, eu era um cara... Me comparava com um animal, sabe? Os irmãos aqui iam lá pra casa, né, meu irmão? Como tá essa roda aqui, ficava lá naquela área, né? E eu lá dentro de casa deitado numa rede, né, mano? Mais um tempozinho atrás, eu me lembro que os irmãos faziam a roda, né, cara? E eu tava era fumando droga lá dentro, né? Lá na cozinha, né, da casa da Edna, que eu me lembro. E hoje eu tô aqui, né, pra honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus. Eu só tenho que agradecer o que os irmãos estão fazendo por mim, pelos meus outros companheiros, né? Sou muito grato com isso. Minha forma, né, cara, não de recompensá-los, né? Porque a recompensa vem de Deus, né? Mas é saber que tá surtindo efeito a minha, Aleluia. o meu tratamento, né, cara? Não é em vão. Legal, Dedé. Realmente Deus está trabalhando, sabe? Eu só sou um membro, né? Como disse o pastor, eu só sou um membro do corpo de Cristo, né, cara? Um dedo mindinho. Por mais simples que seja, né, meu irmão? O corpo não vai se vir se não tiver o membro, né? Isso. E cada um de nós somos tão importantes como qualquer um aqui, né, cara? É legal escutar isso, sabe? Onde até um dia desse eu só me achava mais um viciado no meio da sociedade, né? Um tempo até de morrer, né? E
recompensador, viu? Essa palavra me deixou bem mais elevado espiritualmente, né? De manhã nós estávamos aí com um negócio aí, né? Que a gente tem um tratamento, né? Não só espiritual, a gente trabalha também comportamentos aqui dentro, né? E nós estávamos falando de como alguém pode me ajudar, como é o nome da... Barganha e permuta. É, a gente barganhava com a família da gente, né? Quantas vezes eu não enganei a Luciana, né? Pra poder usar droga, né? Negociava com ela, né? Pra usar droga, sabe? Eu, não, filho, eu vou só mais um. Não sai não, né? Que eu não vou mais usar não, fica aqui, né? E ela gritava, né, cara? Pra todo mundo ouvir na vizinhança, né? Eu, não, filho, faz isso não que me faz vergonha, sabe? E hoje eu tá aqui, sabe? Me recuperando, sabe, meu irmão? É um salto pra minha vida, sabe? Glória a Deus. Parece até que botaram umas pernas de pau em mim pra dar um salto bem. Aleluia. O Espírito de Deus vem lavando a minha alma, sabe, meu irmão? Já há alguns dias. E eu tô tendo essa sede, sabe? E falando dessa barganha, né, meu irmão? Pensando eu que tava negociando com Deus, né, meu irmão? Pensando eu que iria enganar ele, mas ele já sabia o que eu fazia, né, meu irmão? Ele só é bom como ele sempre foi com qualquer um, né, cara? Ele só permitiu mais uma vez, vai, Dedé, eu deixo, né? Eu deixo que você recupere, eu compre o que você quiser. Mas ele já sabia que no outro dia eu ia dizer, né, irmão? Será que foi Deus que me deu mesmo ou foi meu esforço, meu trabalho, né? Quantas vezes... Aleluia, Jesus. Essa aqui pra mim é pesada, sabe? Quantas vezes eu dizia pra minha esposa, né? Queria que Deus trocasse o amor que eu tinha pelo meu emprego por ele. Parece que isso está acontecendo hoje, sabe? Eu dizia, ô filho, mas eu amo o meu trabalho. Eu queria que Deus te transferisse esse amor, né? Que eu tinha pelo meu trabalho, pela palavra. E quando eu decidi vir pra cá, eu decidi esquecer o mundo. Quero viver isso. Massa, né? Eu não vim aqui por ela, né? Não. Mas ela faz parte da minha vida, né? É a pessoa que eu mais amo hoje. Sem desmerecer os demais companheiros, eu amo cada um daqui, sabe, meu irmão? Vocês muito me ajudam. Mas era isso aí, cara. Eu amava meu trabalho, sabe? Hoje eu posso dizer que amava, né? Mas eu dizia, eu amo meu trabalho. Quantas vezes eu não disse, Luciano, eu queria que Deus tirasse o amor que eu tenho pelo meu trabalho, né? E transferisse para a palavra. Não sei se ela tem, ela não trouxe nem meu cartão, se ela tivesse ia mostrar aí, uma vez ela filmando, eu orando muito doido, de joelho, numa máquina de lavar que nós tem lá, né, irmão? Poxa, meu irmão, eu amava Deus até drogado, sabe? Eu amava Deus até sem meus sentidos normais, né? Eu só precisava de uma chance, eu não tinha a coragem de pedir, né? Ajuda, né? Eu não tinha coragem de pedir ajuda, sabe, irmão? Por isso que eu não sei se eu estava esperando ou Deus estava me preparando para essa hora, para esse dia, né? No qual eu estou hoje, sabe, irmão? Eu estou amando tudo isso que eu estou vivendo. Eu Aleluia, creio, eu Jesus. acredito em Deus que eu vou sair daqui preparado, Em sabe? nome de Glória a Jesus. Eu vou sair daqui preparado, Em meu nome de irmão. Jesus. Eu quero sair daqui pingando unção, sabe? Chegar ali fora e passar a palavra pro outro irmão, sabe, meu irmão? Converter aqueles pessoal, sabe, aí daquela favela, o que eu achava que eram meus amigos, sabe? Quem quiser ir pela dor vai esperar, quem quiser ir pelo amor vai escutar, sabe? Era isso que eu queria falar, só por hoje. Valeu, Dona. Mais alguém quer se Aleluia, identificar? Jesus. Lucas. Tem falando que você perdeu, Vários, viu? para compartilhar com o grupo.
Mais alguém? Vai, Adriano. Meu nome é Adriano, na Rondi. Tarde, Adriano. Também andei muito no mundão aí, sozinho, né? E Deus. Eu não sabia que Deus estava comigo, toda hora Deus estava comigo. Perfeito. Eu não queria falar muito, não, queria só passar só um pouco, que Deus está me incomodando, que eu quero me reconciliar nessa casa. Glória a Glória, Deus. glória. Amém. Aleluia, Jesus. Que maravilha, Senhor. Que bom, Adriano. Só por hoje. Obrigado, Jesus. Que maravilha. Graças a Adriano, Deus. antes de você entregar a palavra, queria saber assim, como é que você entende a importância que você tem para essa família aqui. Fala pra gente um pouco assim, como é o teu entendimento sobre essa importância, sobre você ser necessário para essa família, porque a própria palavra diz que por mais fraco que um membro seja, ele é necessário existir. Como é que você entende isso? Fala pra mim. Rapaz, pela família que eu estou tendo aqui, que eu não tinha lá fora, eu estou recebendo aqui amor, né? Gente, que importante você tem por mim, né? Glória a Deus. A gente mais tudo é importante um para o outro, né? Mas se ajuda. Só por hoje eu estou sem falar. Eu queria que 3 residentes, cada um dissesse uma qualidade do Adriano. João Paulo, falou uma qualidade do Adriano? Uma qualidade, Não, deixa eles falar. ele tem várias pra mim. Não, eu quero sabe? só uma. De Só você eu uma? quero só uma. A qualidade que ele tem, amigo. Amigo. Felipe, dá pra falar uma qualidade do Adriano? Qualidade do Adriano. O Adriano tem boa vontade. Legal. Franciné, fala uma qualidade do Adriano aí que tu acha legal nele. Nosso irmãozinho, né? Ele é irmão. É uma qualidade ele ser irmão. Legal. Valeu. Obrigado. Mais alguém gostaria dos residentes primeiro se identificar? João Paulo. É você mesmo. Quer falar um pouco da época que você não via nenhuma importância na sua vida e depois falar do que você entende do que é ser importante hoje, do que é ter valor? Você quer falar um pouco do passado? Fala tipo. Se você quiser. Você Se eu facilitar um pouco, né? Eu me identifiquei muito com o Dedezinho na época que eu me sentia como um animal, sabe? Me sentia antissocial e eu tinha sempre tinha dentro de mim um sentimento de inadequação. O que é inadequação? Eu não conseguia ficar numa roda de uma conversa, eu não conseguia me adaptar às conversas, eu tinha vergonha, eu me sentia diferente, eu me sentia feio, eu me sentia burro, eu achava que a maneira de eu falar não era adequada para as situações em que eu ia conversar, me oprimia de todas as formas, sabe? Eu me sentia diferente, como eu já disse, né? Eu me sentia burro, tinha dificuldade de pegar as matérias do colégio, principalmente de matemática, física, né, química. Eu tinha uma dificuldade muito grande, aquilo ali gerou em mim um complexo de inferioridade muito grande. Eu me sentia pequeno, né? Mas, falando melhor, né, João Paulo, com o tempo, quando eu conheci Jesus, e ele despertou a vontade, o desejo em mim de ler, de ter comunhão com ele, eu comecei a ver que de maneira muito simples, eu era muito importante, sabe? Porque por mais que fosse difícil, existiam pessoas, sempre existiram pessoas, existiram